Olá, olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso evento online Fenômenos do Mercado. É um prazer imenso ter você aqui, uma satisfação muito grande, tá? Espero que todos vocês estejam bem aí no conforto do lar de vocês, né? Que a família também esteja bem, né? Sobretudo nesse período difícil, né, de pandemia aí, a humanidade tem sofrido bastante, né? E realmente os tempos são críticos, são difíceis de manejar, né? Então que todos nós estejamos bem, por aqui está tudo bem, né? E espero que com vocês também esteja tudo bem, tá bom? Fenômenos do mercado, esse é o tema do nosso encontro aqui, né? O que nós vamos falar durante esse período que vamos estar juntos aqui conversando, né? Nós vamos mostrar alguns fenômenos que acontecem dentro de um dia operacional, tá? E é claro que o objetivo disso é a gente abrir aquele leque, né, da visão do mercado, né, a gente ver coisas a mais dentro do gráfico, né? E quem sabe tirar algum proveito, né? Quem sabe comprar ali num ponto mais assertivo, né? Quem sabe sair de uma operação num ponto mais correto, né? Buscando o alvo que a operação apresenta, enfim. Então, esses fenômenos vão nos ajudar, né, a termos uma visão maior daquilo que a gente está ali operando, tá bom? Eu lembro que no dia 16, 16 não, dia 19 desse mês agora, mês de maio, eu fiz uma operação e acabei gravando para vocês, né? Na verdade, eu já tinha terminado o vídeo que eu coloco no canal, né? Aqueles primeiros minutos ali da abertura, e tinha fechado o vídeo e depois eu voltei para gravar essa operação, porque eu tinha entrado na operação e resolvi gravá-la para também expor para vocês, né? E eu lembro que lá no vídeo eu comentei que durante o evento eu ia explicar o porquê daquela operação, né? O que me motivou a fazer aquela compra foi, se não estou enganado, no mini índice, com a compra no mini índice, tá? E eu falei que eu ia falar dessa operação, explicar os motivos pelos quais eu tomei aquela decisão, e não estou esquecido, tá? Então, durante esse evento, eu vou relembrar daquela operação e vou comentar com vocês ali, porque naquele momento lá ocorreu um fenômeno, tá? Um desses fenômenos que a gente vai falar mais à frente, tá bom? O que nós vamos falar mais aqui durante este evento? Eu vou relembrar algumas coisas que eu já falei, tá, nos eventos anteriores. Vou esmiuçar o Setup Gênesis, né? Nós vamos falar um pouquinho do Setup Gênesis mais uma vez, sobretudo porque essa semana muitas pessoas me mandaram mensagem perguntando como é que é. Pessoas que chegaram recentemente no canal, né? Estavam assistindo os primeiros vídeos, né? E aí só viram o operacional sendo executado, não viram os vídeos onde eu falo das métricas e tal e tudo. Tá? Então, durante esse evento, eu vou falar a respeito do Setup Gênesis, eu vou falar de todas as métricas, tudo direitinho, e, sobretudo, se você tiver uma dúvida, né, você pode até ter essa dúvida esclarecida, né, durante esses momentos aí que eu vou explicar o setup, tá bom? Vamos falar, como eu já disse, de coisas também que eu já falei nos eventos passados, e vamos focar muito nos fenômenos que acontecem dentro de um dia operacional, tá bom? Então vamos começar, né? Vamos começar primeiro, quem é você, né? Quem sou eu, né? Alguém aí talvez esteja perguntando, quem que é você, cara, né? Meu nome é Nizam Santos, eu sou o criador do canal 5 Minutos, né? Esse canal aqui que nós estamos, criador do Setup Gênesis, também criador do método Gênesis. Ah, mas como assim setup e método não é a mesma coisa? Não. O setup é um gatilho de entrada, é um operacional, tá? Uma estratégia única, é muito fácil de se executar e também é muito assertivo, tá? Porém, o método Gênesis é um conjunto de estratégias. A gente usa as estratégias em conjuntos. Então, eu pego estratégia A, estratégia B, estratégia C, tá? E olho o mercado com essas estratégias. Qual estratégia está dando?
Estratégia A está dando compra? Está. Estratégia B está dando compra? Está. Estratégia C está dando compra? Tá. E aí eu vou fazer minha operação baseado nas informações que eu obtenho dessas estratégias, tá? Eu já comentei em vários vídeos, né? Por que eu estou entrando nessa operação? Eu tenho mais de um motivo aqui. Ó, tem um setup que está dando entrada, outro também está confirmando, outro também está dando entrada. E eu entro na operação porque 3 ou 4 modelos operacionais estão confirmando aquela mesma coisa. Normalmente, esta operação é a que vai no alvo certinho, né? A gente não tem muita dificuldade para alcançar o objetivo. Tá? Aí a importância do método Gênesis, né? É você olhar o mercado com todos os olhares, por assim dizer. Tá bom? Além disso, eu observo o mercado desde 2012, tá? Mas por que observar o mercado? Né? Por que você observa o mercado desde 2012? Porque é isso que a gente verazmente faz, né? A gente observa o mercado. A gente não tem o poder de fazer o mercado andar, né? A gente não tem o poder de fazer o mercado parar, né? A gente não tem o poder disso, né? A gente é mero observador do mercado, né? Quem move o mercado são as grandes instituições, né? São os grandes bancos, né? E a gente tenta ali só observar e tirar algum proveito da oscilação que esses grandes fazem, né? Da briga entre eles, né? Estão brigando lá, né? Tá brigando lá. Tem 2 brigando lá. E você vê que um já está ganhando. O que é que você faz? Você fica do lado que está ganhando, né? Para ver se você tira algum proveito, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez sim, talvez não, da história do elefante. A história do elefante que estava lá na floresta, na savana, e ele estava caminhando, né, devagarzinho ali, comendo uma folha aqui, outra ali, e aí acabou que ele pisou no formigueiro. Ele meteu o pezão lá no formigueiro. E como o pé dele é grande, né, acabou destruindo o formigueiro. E aí, aquelas formigas que estavam ali no formigueiro, próximo do formigueiro, vendo aquilo, começaram a escalar o elefante, começaram a subir, né, no elefante. Foram lá para cima, né, do elefante. E os animais, quando eles sentem algum incômodo, né, talvez aqui nas costas, eles fazem aquela tremidinha toda, né, para se livrar do incômodo. Por exemplo, os cães. Quando a gente dá banho num cão, ele não faz, né, ele não se balança todo, né, para sair escoar a água, né? Então todos os animais fazem isso. Olhando, por exemplo, as vacas nos pastos, né? Elas, quando tem uma mosca mordendo, elas, né, fazem aquela tremidinha ali, e aí, para ver se a mosca voa, né? Enfim. O elefante, ele fez a mesma coisa, ele fez uma tremidinha ali. E aí, quase todas as formigas caíram de lá de cima, né? Despencaram, caíram no chão, né? E uma delas conseguiu se segurar forte no elefante, mas se segurou tão forte que não caiu, tá? E quando as outras chegaram no chão, né, que olharam assim, aí viram a amiguinha lá em cima, né, começaram a gritar e a fazer assim, vai colega, vai amiga, mata esse infeliz, enforca ele, mata ele, enforca, isso mesmo, colega. Ficaram cá na torcida, né? E a formiguinha lá tentando morder, tentando segurar o pescoço do elefante, só que um pescoção desse tamanho, né? É claro que não ia resultar em absolutamente nada esse esforço, né? Então, nós somos as formiguinhas dentro do mercado. A gente não consegue fazer nada sem que estejamos seguindo alguém, tá? E o pior é que a situação fica mais difícil para nós, porque lá no elefante, lá é tubarão, né? Tubarão. E a gente é tido como sardinha, né? E aí, meu amigo, tubarão come sardinha fácil, tá? Então, por isso que a gente é espectador, a gente é observador do mercado. Porém, como a gente é esperto, né? A gente fica de olho nas oscilações que esses grandes provocam, para que a gente possa pegar aquela pombinha, como se diz, né? Pegar aquele embalo junto com eles, né? E aí fazer o nosso lucro dentro desse embalo, né? Dentro dessa observação. Tá bom? Então, é isso. Vamos começar o nosso evento, né? Vamos começar aqui. Um detalhe importante. Algumas pessoas, né, chegou até a comentar, aliás, algumas pessoas não, uma única pessoa, acho que comentou,
e disse assim, olha, já vem, esse tipo de evento é para vender conteúdo, para vender curso. Tá? Uma pessoa comentou isso aí. Tá? Eu tenho um conteúdo que é vendido, tá? Um conteúdo, na verdade são setups, né? Um conjunto de estratégias, esse conjunto é vendido, ele está à venda, tá? Mas eu não preciso esperar um evento como esse para poder vender. Esse conteúdo está à venda sempre, né? Por exemplo, se você quiser adquirir o conteúdo agora, é só ir lá num dos vídeos meus lá do canal, que tem um link lá na plataforma embaixo, é só clicar que você cai lá na página, tá? E faz o pagamento e adquire, tá? Então, eu não preciso de um evento como esse para poder vender o conteúdo, tá? O conteúdo já está à venda, tá bom? É claro que eu posso, durante um evento desse, sei lá, lançar uma promoção aqui, né? Colocar o preço bem acessível para que as pessoas que talvez estejam querendo adquirir e não tiveram condições ainda, talvez com a melhor condição de preço, elas consigam adquirir. Aproveitem a oportunidade, né? Algumas pessoas, inclusive, já comentaram comigo que estão esperando promoções. E aí, não tem promoção? Né? Lança uma promoção aí para eu adquirir e tal. Então, se for possível, a gente faz sim uma promoçãozinha aqui para a galera que está participando deste evento, tá? No mais, foquem nas informações. Foquem nas informações que iremos passar aqui. Aliás, tem muita gente aqui que já adquiriu o conteúdo que está aqui conosco, né? Inclusive a convite meu, né? A convite meu, né? Muitas pessoas que já adquiriram, que não vão comprar absolutamente nada, já estão aqui conosco, né? Para se beneficiar aí das informações que a gente vai passar aqui, tá bom? Vamos para o gráfico? É lá no gráfico que a gente se entende, né? É lá no gráfico que a gente vê a coisa toda e aí a coisa funciona, tá bom? Então vamos para o gráfico e vamos lá para começar com essas informações aí, tá bom? Gráfico agora, gente. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Gráfico na tela. O último pregão válido foi o dia 21, tá, desse mês aqui de maio. Gráfico nos 2 minutos, mini índice, é o que a gente tem aí na tela, tá? Fazendo um comentário aqui do índice, o índice, se ele abrir no próximo pregão, né, dia 24, né, que vocês vão começar a ver esse conteúdo aqui nesse dia mesmo, dia 24, se o índice abrir dentro dessa região aqui, ele pode buscar as altas, né? Pode buscar as altas. Sobretudo por quê? Porque o índice do dia... deixa eu diminuir aqui, ó. Do dia 19 para cá, o índice vem dentro de um canal de alta, né? Um belo canal de alta com amplitude, né? Não é um canal estreito, ele é um canal realmente largo, onde ele bateu aqui em cima, ó, fez um topo, caiu aqui para dentro, ficou trabalhando aqui mais ou menos no meio, e depois ele veio para a região do canal aqui em cima e acabou voltando, né? Tentou sair para fora do canal, mas foi uma saída falsa, e aí ele acabou vindo aqui para baixo para fazer esse fundo. É um fundo ascendente, né? Está num nível bem acima do fundo anterior, e aí começou a zigue-zaguear aqui dentro, né? Dentro desse canal. Aqui ele não conseguiu subir até lá em cima, acabou no dia de sexta-feira rompendo esse canal para baixo, né? Rompeu bastante, e no final do dia tentou voltar para dentro do canal, não conseguiu e acabou fechando aqui fora do canal, né? Nesse ponto aqui. Então, abrindo aqui em cima, no próximo pregão ele deve buscar essa região aqui em cima, por que não, né? Mas muito vai depender do que a gente ter na segunda-feira, né? O que vai acontecer nas bolsas lá fora, né? O petróleo, como será cotado, em alta, em baixa, minério de ferro, qual é a dele. Então, precisa observar isso antes do pregão abrir, né? Se as bolsas estiverem em leve alta lá fora, se alguma alta, né? É provável que o índice ele tente também seguir o mercado lá fora, tá bom?
Vamos agora falar de setup. Vamos falar do setup Gênesis. Vou apagar tudo isso aqui. Vou deixar tudo limpo, né? Para a gente ter uma tela inteira só para nós, né? Então vou apagar todos os objetos. O meu gráfico está limpo, tá, gente? Não tem nenhum indicador, tá? Apenas os candles e essa linha aqui do preço, né? E nada mais. Então vamos conversar um pouquinho a respeito do setup Gênesis, né? E depois a gente adentra em outros pormenores, tá bom? Bom, o que é o setup Gênesis? O setup Gênesis é um modelo operacional muito simples. É um gatilho de entrada muito simples, porém muito assertivo, que visa entrarmos nas operações no ponto certo, tá? No melhor ponto de entrada, tá? Por que o melhor ponto de entrada? Porque se a gente quer entrar comprado num fundo, o setup Gênesis vai nos proporcionar isso. Se a gente quer entrar vendido num topo, o setup Gênesis também vai nos proporcionar isso. E é o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer. Acertar o fundo para comprar, acertar o topo para vender, né? É o que todos nós queremos. Lutamos o dia inteiro tentando entrar no topo, numa venda, e entrar no fundo, numa compra. É o que todos nós queremos e precisamos, né? E precisamos. O setup Gênesis, ele nos dá isso às vezes, inocentemente. Às vezes o camarada não sabe nem o que é fundo, nem o que é topo, mas está operando o setup e ele está entrando no fundo e está entrando no topo. No topo na venda, no fundo na compra. Olha que coisa interessante, né? O cara que não entende absolutamente nada de mercado, não sabe nem o que é o fundo, nem o que é um topo. Se ele operar o setup Gênesis, fatidicamente, ele vai entrar em algumas operações exatamente no fundo comprando e no topo vendendo. Tá? O setup propicia isso, proporciona isso. Tá? Vamos pegar aqui a ferramenta aqui para a gente fazer uns desenhozinhos aqui. O que é um topo e o que é um fundo, né? Um fundo, a gente traçando essa linha aqui, a gente já consegue dizer onde é o fundo aí, né? Fundo é o fundo, né? É o fundo. Então, isso daqui é fundo. Essa região aqui é a região do fundo. Se o preço ele veio caindo, né? Caiu até aqui, e aqui ele para de cair e começa a subir, então isso aqui é fundo, tá? Aonde o preço parou e voltou, a gente chama isso de fundo. O topo é exatamente aonde o preço para de subir e começa a cair. Então a gente diz, olha, fez um topo, tá? Então imagine aí uma montanha, imagine um morro, né? Nós temos o topo do morro, né? E nós temos o fundo do morro, que é aquele vale onde é plano normalmente e entre um morro e outro, né? Entre uma montanha e outro. Então aquele vale ali é o fundo, tá? Dentro do gráfico. Como o gráfico ele anda em forma de montanhas, né? Em forma de ondas, em forma de zigue-zague, ele sempre vai fazer fundos e sempre vai fazer topos. Tá? É por isso que este setup Gênesis, ele nunca vai deixar de funcionar. Ele nunca vai parar, melhor dizendo, de funcionar. Ele vai funcionar sempre. Sempre. Ele vai funcionar sempre. Porque nós vamos ter sempre preço fazendo zigue-zagues. Sempre a gente vai ter preços fazendo zigue-zague. Sempre a gente vai ter isso aqui, ó. Se o mercado está subindo, vai fazer isso. Se o mercado está descendo, vai fazer isso. Se o mercado está lateral, vai fazer isso. Não tem jeito, tá? Então nós vamos ter sempre isso. Sempre. Se há um setup que nunca vai falhar, é o setup Gênesis. Justamente por causa disso, tá?
Então, se a gente quer entrar numa subida, no início dessa subida, o setup vai proporcionar essa entrada no início da subida. Por quê? Por que você está dizendo isso? Porque para o mercado subir, ele precisa, antes de qualquer coisa, ele precisa deixar um sinal de que ele está começando a subir. E este sinal é um candle positivo. É um candle verde, um candle azul, quem usa a cor azul, né? Ou quem usa a cor verde, ou até mesmo branco, né? Então, se o mercado está subindo, não depende do tempo gráfico. Qualquer tempo gráfico, a gente vai perceber isso, qualquer tempo gráfico. O tempo gráfico, ele vai ter uma parada na barra, né? Ele vai fechar a barra sempre. Se ela vai fechar com 1 minuto, com 2, com 3, ou com 5, com 10, com 30, com um dia, tá? Ela vai fechar. E na hora que ela fechar ali, a gente vai saber se é uma barra positiva ou uma barra negativa. Então vai ter setup ali também. Tá? Em qualquer tempo gráfico, o setup vai funcionar. 60 minutos, 120 minutos, 240, 2 dias, 15 dias, um mês, 6 meses. Tá? De repente você põe um gráfico aqui semestral, você vai ver o setup lá funcionando. Tá? Exatamente no ponto onde ele devia funcionar. É claro que o stop num gráfico desse tem que ser um stop compatível ao tamanho do gráfico, né? Ao tempo do gráfico de cada candle, tá bom? Então, se o mercado está subindo, eu quero pegar no início dessa subida. O setup Gênesis é a única coisa que vai te jogar lá no início dessa subida, tá bom? Sobretudo porque nesse setup a gente compra quando há o fechamento de uma barra positiva, então a gente vai comprar mais ou menos aqui no fechamento. Eu clico a mercado, eu não posiciono a ordem, até posicionar a ordem até melhor em alguns momentos, tá? Porque você vai poder pegar aquele respiro que às vezes o preço dá, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse candle azul aqui no cantinho, eu poderia esperar o candle fechar para poder comprar exatamente no ponto. Aí eu fico com o mouse aqui, né, já com a ordem de venda aqui, ou de compra, melhor dizendo, e assim que ele fechar, descer um pouquinho, eu posiciono minha compra no fechamento do candle. E aí o mercado volta, pega e vai embora. Agora, vai ter casos que ele não vai nem voltar, né? Ele já vai direto, né? Mas é muito raro ele não voltar um pouquinho. Eu clico a mercado. Fechou, eu já meto ali a mercado e é claro que às vezes sai um pouquinho fora do preço, né? Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Quando é abaixo, uma compra é perfeito. Quando é acima um pouquinho, a gente fica um pouco ali, né? Apreensivo, tal. Pô, entrei fora do lugar, né? Entrei meio ponto atrasado aqui no dólar. Meio ponto pode fazer falta lá em cima na hora de fazer o gain, né? Enfim. Mas a entrada no setup é justamente no fechamento da barra, tá? No caso, numa compra, uma barra positiva. Desde que o candle anterior seja um candle negativo, então eu vou precisar que este candle aqui, ó, anterior, seja um candle negativo, tá? Vamos tentar desenhar aqui, ficar bonitinho, pronto. Então eu vou precisar que esse candle seja um candle negativo, de preferência que venha em uma sequência negativa, tá? Então candles negativos, 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 aí vem o candle positivo número 1, a gente vai esperar contar com que haja um outro candle aqui positivo, depois um outro candle positivo, tá? Ou um só candle positivo, mas que tem amplitude do gain, né? Tem amplitude aí de no mínimo 100 pontinhos, que é o que a gente às vezes busca, né? Dentro de um gráfico pequeno, né? Um gráfico, por exemplo, de 2 minutos, a gente vai primar por buscar
100 pontos, né, 200 pontinhos ali, dependendo da região, né, e para realizar o nosso lucro. Tá? Então a ideia é essa, a ideia é entrar na compra aqui no início, onde o preço começa a fazer um movimento de alta. Tá? Entrar na venda aqui neste ponto, onde o preço começa a fazer um movimento de queda. Essa é a ideia do Setup Gênesis. Tá? Então a gente precisa ter candles anteriores contrários para a gente poder entrar naquela direção, nova direção que o preço começar a ir, tá bom? Mas se for o primeiro candle do dia, Nizam, nós não vamos ter histórico anterior, nós não vamos ter candles anteriores para poder fazer a nossa entrada, né? Aí a gente tem que olhar alguns fatores. Por exemplo, se o primeiro candle do dia for um candle positivo, deixa eu pegar aqui certinho. Se o primeiro candle do dia for um candle positivo, né, a gente vai entrar numa compra. Mas eu não tenho nada aqui anterior, não tenho nada aqui nesse vazio, Nizam, para a gente poder fazer o setup. Eu não tenho nenhum candle negativo aqui. É o primeiro candle do dia, né? O que eu tenho que ver para poder entrar bom nessa operação aqui? Bom, você pode olhar o que existiu no dia anterior, tá? Por exemplo, se tem algum topo por aqui, né? Se aqui é uma região de topo, se esse topo está longe do ponto que você está entrando, eu estou entrando aqui, até aqui ele pode refugar, ele pode começar, ele pode bater ali e voltar. Então, daqui até aqui em cima, eu tenho amplitude para buscar quantos pontos? Eu tenho 5 pontos no dólar. Tá? Então dá para ir, né? O que eu posso olhar também? Eu posso olhar se este... Deixa eu tentar apagar aqui alguma coisa aqui, para ficar mais tranquilo, né? Eu posso olhar também se esse topo... É melhor apagar tudo, pera aí. Vamos lá. Eu posso olhar também se por acaso esse candle que eu estou entrando, querendo entrar, sendo o primeiro candle do dia, ele não está vindo muito... deixa eu pegar aqui. Ele não está vindo muito para cá, ó, para fechar bem coladinho aqui. Preto não, né? Que é isso? Espera aí. É verde. Ele não está abrindo e vindo muito para cima disso daqui para fechar aqui, ó, bem pertinho, ó, tá? Então uma compra aqui seria complicado, porque é possível que ele tenha chegado no final, né? É possível que ele tenha bata aqui em cima e acabe voltando para dentro, né? Então são coisas que a gente pode observar no primeiro candle do dia, né? Inclusive, se este candle aqui, por exemplo, deixou um pavio, né? Rompeu a região aqui, voltou para dentro e fechou aqui embaixo, né? Então tem que olhar direitinho se seria uma boa comprar aqui, né? Sendo que essa região já foi uma região de rejeição, tá bom? Ou talvez isso aqui não fosse o momento de pensar em uma venda, né? Talvez num candle seguinte, né? Um candle que fizesse isso aqui, não fosse melhor a gente vender aqui embaixo, né? Vender aqui embaixo, colocar o nosso stop atrás da região e buscar o alvo aqui embaixo, né? Talvez fosse melhor pensar numa venda, tá? Outra coisa que eu não faço, não opero o Setup Gênesis no candle número 1 do dia, é quando esse candle número 1 seja um candle de dúvida, mas muita dúvida, né? Como assim muita dúvida? Quando nós temos um candle com o seu corpo real, candle com o seu corpo real assim, tá? Pequeno, e esse mesmo candle com sombra superior e sombra inferior. Deixa eu tentar
posicionar isso aqui para ficar bonitinho. Pronto, vai ficar assim mesmo, tá, gente? Um candle desse aqui, por exemplo, sendo o primeiro candle do dia, eu não entro nesse tipo de operação, tá? A gente sabe que aqui deu setup. Aonde que deu setup? Aqui, uma venda aqui no fechamento desse candle que foi aqui embaixo, né? Mas você consegue perceber para qual lado o preço está indo? Não. Ele pode vir para cá e ele pode vir para cá, tá? Então eu não sei exatamente para onde esse preço está indo, não tenho a menor ideia, tá? Então eu fico de fora, espero o próximo candle, tá? Se ele for um candle positivo, aí sim já dá para a gente entrar na compra, né? Sobretudo se ele fechar acima disso aqui, ó, acima da região de rejeição, aí dá para a gente entrar mais tranquilo na compra, tá? Do que entrar na venda aqui nesse ponto. O mesmo se dá com o candle positivo. Se o candle número 1 ele for um candle assim, positivo, é verde ou azul, eu também não entro na compra. Não entro na compra. Por quê? Porque não há um cenário favorável para se comprar aí. Uma outra coisa que a gente não entra dentro do setup é quando há a formação desse candle aqui, ó, que é um candle indeciso, completamente indeciso. Esse candlezinho aqui, o famoso doji. A gente não entra no setup quando ele acontece, né? A gente fica esperando o próximo candle. Agora, vamos lá. Se eu tenho aqui uma sequência de candles positivos, ó, tem uma sequência de candles positivos e eu entrei comprado aqui dentro do setup, realizei meu lucro por aqui, tá? Então já fiz a minha entrada no setup, comprei aqui e realizei lucro aqui em cima, e me aparece um candle desse, tá? Um candle indeciso. O que acontecer aqui, se for um candle negativo, eu vou vender. Se for um candle positivo, eu vou comprar, tá? Porque este candle aqui é um candle totalmente sem direção. Então, o próximo movimento que o preço for dar, vai ser um movimento que o mercado vai andar. Teoricamente, o mercado vai andar. Então, se eu tenho aqui um candle positivo, eu vou entrar dentro do setup comprando aqui, ó. Eu compro aqui no fechamento, na tentativa de que o mercado continue a fazer este movimento aqui, tá? Então, são circunstâncias onde a gente entra dentro do setup ou não, né? Ou não. Aqui eu posso entrar na compra, já deu compra aqui embaixo. E se eu entrar aqui, eu não estou entrando atrasado? Não necessariamente. Esse candle aqui nos dá a possibilidade de comprar esse candle aqui, tá? Se for vermelho, uma venda aqui embaixo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no gráfico, né, para a gente ver esse setup, como ele performou. Aqui no mini índice, nos 2 minutos, aqui no finalzinho do dia, a gente já vê muita coisa, né? No final do dia, a gente já vê muita coisa. Eu vou pegar esse trechinho aqui, depois a gente volta lá para o início, para a gente ver mais, né? Ó, aqui nessa subida aqui, ó, a gente teve um doji, observa ali um doji, nesse ponto aqui. Isso é à tarde, tá, gente? De uma sexta-feira. Olha como o setup ele performa. Uma tarde de sexta-feira, baixíssimo volume, tá? Nós tivemos uma compra no setup aqui neste ponto, ó. Tá vendo? Stop aqui embaixo. Olha como o stop fica numa região tranquila, né? Stop aqui, às vezes eu entro de 100 pontinhos, às vezes 130. Stop, tem o stop financeiro, tem o stop técnico, tá? Mas como assim? 2 tipos de stops, Nizam? Por exemplo, essa minha compra aqui, tá? Deixa eu tirar a ferramenta aqui só para a gente ver
qual foi o tamanho do stop, aqui aonde ficava o stop de 100, ó, tá vendo? Stop de 100 fica aqui embaixo, ó. Olha o quanto fica distante, ó. Stop de 100 aqui, tá? No 122.395. Minha entrada foi lá no 122.495, tá? Stop de 100 pontos fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. Bem distante, tá vendo? Mas o stop técnico poderia ficar aqui, ó, com 47,50 pontos, tá? Stop financeiro 100 pontos, né, que você decidiu colocar em 100 pontos. Só stop as minhas operações se voltar 100 pontos. Beleza, é um stop e um stop mais financeiro, porque você calcula ali, com um contrato é R$20. Então, estou disposto a perder R$20 caso não dê certo. Tá? E existe esse stop, que é o stop técnico. Por exemplo, aqui em cima, a venda aqui, ó, tá? Vendi aqui. Meu stop, esse financeiro, de R$20 eu saio fora, ele fica aqui em cima, ó, tá? 100 pontinhos ali. E o stop técnico, ele fica até mais barato que o stop financeiro, ele fica aqui na máxima do candle azul, foi onde o preço mais foi para cima, né? O ponto mais alto que o preço esteve. Então eu coloco o meu stop protegido nesse ponto mais alto, tá? E aqui eu tenho um stop técnico, beleza? Aqui, por exemplo, eu entrei vendido, aqui comprado, né? Vamos ver a comprinha aqui que deu errado. Essa compra aqui, ó. Então eu comprei aqui na expectativa que fizesse um pivô de alta, que o preço continuasse a subir, né? Não estou olhando o indicador, não estou olhando nada, tá, gente? É só puro candle. O meu stop de 100 pontos teria ficado aqui embaixo, tá? Stop aí de 100 pontos, né? Ficaria bem distante, ia demorar para poder estopar essa operação, né? Mas estopou. E o meu stop técnico ficaria aqui embaixo, ó, menos ainda, 67 pontos, 70 pontinhos ali abaixo do meu ponto de entrada, que é justamente na mínima do candle que eu entrei, tá? Então, stops a gente vai trabalhar, eu trabalho stop de 100 pontos no mínimo e posso também trabalhar os stops técnicos, tá? Em determinadas circunstâncias, como aqui, o stop técnico ficaria até mais barato que o stop financeiro, né? E onde não era para dar stop, não ia dar stop, tá? Mesmo com stop curtinho, mesmo com stop pequeno, tá? Por exemplo, essa venda aqui, ó, olha essa venda aqui, tá vendo? Candle neutro, venda aqui, tá vendo? Nessa venda, meu stop técnico ficaria, ó, aqui com 50 pontos, 45 pontos, tá? Eu estou colocando o stop atrás do topo mais alto no momento aqui, tá? Poderia ser um stop aqui em cima de 162, 156, poderia ser um stop de 100 pontos aqui, né? Também poderia. Mas fato é que um stop mais barato aqui de 45, 50 pontos, ele também não teria estopado, tá? Então existem esses stops aí que a gente pode primeiro dar uma olhadinha direitinho para ver se é isso mesmo que a gente quer fazer, né? E trabalhar os stops, tá bom? Eu estopo às vezes com 100 pontos, às vezes com 130 e às vezes com 150, 200, dependendo do que eu estiver vendo no momento ali no gráfico, tá bom? Então vamos lá. Nós tivemos dentro do setup, olha como o setup ele é bem preciso. Esse foi um momento em que o preço andou, né? O preço saiu daqui, ó, e foi lá em cima, né, dando toda essa amplitude aqui para realizar lucro. Um momento melhor aqui da tarde, né? Teve volume, teve pressão compradora. Então o preço sai daqui de baixo e vai lá para cima, tá? Entrando no setup Gênesis, aonde o setup teria nos colocado nessa compra, né, nesse movimento? Aqui, ó.
Concorda comigo que este é o início do movimento de alta? Concorda? Então o setup colocou a gente na operação no ponto certo, no início da operação, tá? É melhor você comprar aqui, ou comprar aqui, ou comprar aqui, ou comprar aqui em cima? Não é melhor aqui esse primeiro degrau aqui, já que a escada vai acontecer? Melhor é aqui, né? Nesse primeiro degrauzinho aqui. Não corre muito risco do mercado começar a voltar e te estopar, tá? Porque ele está no início do movimento de alta. Então é por isso que o setup Gênesis é excelente, por causa disso. Por exemplo, aqui de novo, uma venda aqui, ó, foi o único lugar que deu venda. Subiu, 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 ficou exausto de tanto subir e aí deu um sinal de venda aqui num candle negativo, tá? E aí, ó, preço para baixo, né? Deu a oportunidade de realizar lucro nessa queda que aconteceu aqui, tá? Nós tivemos também aqui uma outra oportunidade de compra, né? Nesse ponto aqui, eu compraria isso daqui, tá, gente? Eu compraria isso daqui, né? Com o pé atrás, mas eu compraria na máxima, no fechamento, melhor dizendo, do candle azul, tá? Agora, meu stop ficaria aqui embaixo. Eu não ia assumir um stop maior que isso. Por que você faria isso, Nizam? Porque a gente pôde ter imaginado que essa seria uma correção para depois o preço bombar na alta aqui, fazendo um pivô de alta, um movimento de um pivô de alta, né? Esse movimento aqui é um pivô. Tem gente que gosta de comprar no rompimento da cabeça do pivô aqui. Eu gosto de comprar aqui no vale, tá no ponto mais baixo, dentro do setup Gênesis inclusive. Então, primeiro candle que der positivo aqui, eu quero tomar posição na compra, estopar aqui embaixo curto, né? E se o mercado for realmente subir, ele vai buscar esse movimento aqui e eu vou poder realizar lucro até, pelo menos até aqui, ó, até o encontro aqui do preço com o topo, com a resistência. Não aconteceu isso, né? Então essa operação aqui foi uma operação de stop, né? Mas aconteceu o contrário, né? Que foi o contrário aqui. O preço vem até aqui, faz a correção, né? Até esse candle aqui e depois ele despenca, continua caindo a partir daqui, né? E aí essa venda aqui neste ponto teria sido uma venda muito boa dentro do setup, né? Para pegar toda essa amplitude aqui para baixo, tá? Depois nós tivemos aqui algumas sombra, aí veio mais um candle negativo aqui, né? Deu entrada no setup aqui, veio esse candle positivo, deu entrada aqui também, tá? Então a gente pode com certeza escolher a melhor entrada, né? Essa compra aqui, ó, dentro do setup, essa compra dentro do setup com stop de 100 pontos, ó, teria estopado no limite, né? O preço foi até 122 pontos, 130 não teria estopado, teria subido, né? E aí também não teria dado gain finalzinho do dia, né? Teria chegado ali no máximo 94 pontos, né? E essa compra aqui teria sido ruim, tá? Essa compra aqui não. Essa compra nós estaríamos comprando um pouco mais abaixo, teria dado ali até uma amplitude de 160, 170 pontos, tá? Finalzinho do dia, né? Sexta-feira. Mas observe que as entradas que nós tivemos aqui, ó, não deu muita coisa, mas o mercado se movimentou dentro daquilo que ele estava se movimentando, né? Vamos dar uma olhadinha lá no início do dia, no gráfico inteiro, né? Vamos olhar o gráfico inteiro aqui. Olha aqui o setup Gênesis, ó. Tá? A gente vê entradas no setup boas, pessoal. Ó, boas no gráfico inteiro. A gente tem aqui, ó, Gênesis dando entrada, Gênesis dando entrada na compra, Gênesis dando entrada na compra, Gênesis dando entrada na compra, tá? Gênesis
Não, aqui não. Gênesis dando entrada na compra aqui. Gênesis dando entrada na venda aqui. Tá? Gênesis dando entrada na venda. Gênesis dando entrada na compra. Gênesis dando entrada na compra aqui. Ó, venda, compra, venda, compra. Então a gente vai ver em vários momentos durante o dia inteiro o setup fazendo ali as nossas, dando as possibilidades de entrada, né? Olha para isso aí, ó. Olha para isso aí. Aqui é claro que o mercado está caindo, né? Então se está caindo a gente vai priorizar a venda, né? Não vamos fazer nada contra o movimento de queda, né? Aqui, por exemplo, primeiro candle do dia, uma venda, né? Eu não lembro se eu fiz essa venda aqui. Acho que eu vendi aqui, ó. Nem lembro. Então, temos aqui um movimento de queda, gap de alta, o preço começou a cair, a cair, a cair. Aqui ele dá uma tentativa de subida, né? Mas o preço realmente, o mercado é vendedor. Então, o mais sensato aqui seria esperar que ele fizesse isso para poder continuar caindo. Deixa eu esticar um pouquinho o gráfico aqui, porque aí a gente vê melhor isso. E isso daqui é o setup Gênesis, tá? Isso daqui é o setup Gênesis. Ó, tá mais para uma correção, né? Mas uma compra aqui não seria ruim, né? O pensamento não seria ruim, teria estopado, tá? Mas teria estopado inclusive bem depois, né? Teria sido um stop ali imediato. A venda aqui naturalmente, depois de uma queda dessa, isso daqui com candles pequenos poderia ser uma correção para a gente poder vender de novo, né? Tá? Enfim, o setup ele dá entrada sempre, né? Sempre. Nós vamos ter entradas dentro do setup, tá? Olha que momento aqui no gráfico, muita sombra, né? Mas nós tivemos várias entradas no setup aqui, com grandes possibilidades de gain, enormes possibilidades de gain. Ó. Aqui, por exemplo, né? Gain. Aqui, por exemplo, gain. Aqui, por exemplo, gain. Aqui, por exemplo, gain na compra. Aqui, por exemplo, na venda, gain aqui, ó, na venda. Aqui na compra, na venda, né? Compra, venda, né? Compra de novo, venda aqui de novo, né? Venda aqui de novo. Aqui não, esticou demais o candle, né? Aqui é compra, aqui, ó, tá? Aqui, ó, nós tivemos isso aqui, uma venda. Seria uma venda não tão boa, porque está muito longe disso daqui. O ideal seria que a venda ocorresse aqui em cima, né? Para a gente poder ter o direito de buscar isso aqui, tá? Então, setup muito simples que vai acontecer sempre. E a gente pode filtrar essas operações? Sim. Como eu mencionei aqui, ó. Como eu mencionei aqui nesse finalzinho. Olha que filtro interessante aqui, ó. O preço tinha estado aqui em cima, minutos antes. Aí ele vem, sobe até aqui e cai e fecha aqui. Então a venda seria aqui, né? O seu stop para ficar bom teria que ficar aqui em cima. Então não é melhor você esperar esse preço encostar mais aqui e aqui vender por aqui por cima, né? Ó, melhor venda seria aqui por cima. Esse candle aqui, ó, seria o melhor candle de entrada, porque eu estou mais próximo do topo anterior, né, do topinho. O meu stop pode ficar escondidinho aqui atrás, tá? E aí, ó, poderia buscar essa entrada aqui e esse alvo mais embaixo aí, tá? Beleza? Bom, setup Gênesis simples, fácil de operar. A gente pode ver isso no dólar também. O mini dólar bem direcional, né? Dólar só quis subir durante o dia, o último dia válido, né? E aqui nós estamos nos 5 minutos. Olha os 5 minutos aí, ó.
5 minutos, como ele é também presente, como o setup é presente nos 5 minutos, né? A gente tem aqui, deixa eu voltar aqui para a abertura. A abertura do dia 21. Olha como é limpo. Olha como isso é limpo, gente. Aqui nos 5 minutos. É claro que o stop precisa ser compensado também, né? Ó, compra aqui no setup. Toda essa amplitude aqui para realizar. Venda aqui no setup. Sem estopar, tá vendo? Ó, como o preço desce, despenca até aqui embaixo. Tá? Compra aqui no setup. Olha como o preço sobe até aqui, né? Venda aqui, estopou. Essa venda aqui estopou, né? Mas veja que o preço ele não volta. Deixa eu só olhar quantos pontos isso aqui desceu. Ó, vamos ver. Para cima foi pouco, né? Foi pouco, ó. Foi até 3,5 e depois voltou a subir, tá? Essa compra aqui dentro do setup, muito boa. Muito boa. Essa outra compra aqui, melhor ainda. Essa aqui em cima, ó, melhor ainda. Por que melhor ainda? Porque a gente já tem uma noção do que o preço está fazendo. A gente está vendo que o preço ele fez aqui um fundo. Observe isso. O preço aqui fez um fundo neste ponto. Aqui ele está fazendo um fundo mais alto, não é? E aqui seria uma boa operação na compra para buscar isso daqui, uma vez que ele faz isso aqui atrás. Fundo mais alto que fundo, tem que buscar topo e romper, né? E aí, o mercado começou a virar na compra, né? Vender, teria que vender curto. Comprar, não podia comprar tão longe assim, tinha que comprar mais próximo daqui, ó. Mais próximo, mais próximo, mais próximo. O mercado está subindo, eu estou até com o gráfico limpo, né? Colocar aqui as médias móveis para a gente poder ver. Provavelmente a média de 9 ela está correndo por aqui, ó. Então quanto mais próximo dessa média você comprar, melhor, tá? Deixa eu colocar a média móvel, vamos lá, colocar a média de 9. Eu deixei o gráfico limpo aqui para a gente poder observar, né? Essas coisas. Vou pegar a média móvel de 9 aqui. Ela é uma média móvel de 9 períodos, como eu já falei, é exponencial, tá? Eu vou colocar a cor vermelha nela, gosto do vermelho para ela, porque é aquela tensão, ó, tá vendo aí, ó? Olha onde a média tá correndo aí, ó. Tá? Então, comprar, melhor compra dentro do setup é sempre próximo da linha vermelha, tá? Sempre próximo da linha vermelha. Então, esse Gênesis aqui, ó, seria ruim você entrar nesse Gênesis. Deu setup? Deu. Mas olha como o preço andou muito, né? Tá muito longe da média, a tendência é ele voltar para a média para poder continuar, volta para a média para poder subir, volta para a média para poder subir. Então, essa compra no setup Gênesis aqui em cima não seria uma boa compra, tá? A boa compra é essa daqui, ó, próximo da média, tá? Essa é a boa compra. Beleza? Essa compra aqui, ó, boa compra. Melhor do que essa aqui, ó. Essa já está distante, essa aqui está próximo da média. Entendeu? Então, priorize fazer a compra dentro do setup ou a venda próximo da média móvel de 9. Plote essa média móvel de 9 no seu gráfico para você poder melhorar o seu ponto de entrada. Tá? Quanto mais próximo da média, melhor. Se eu quero vender dentro de uma tendência, quanto mais longe da média, melhor. Então, se eu conseguir um ponto de venda aqui em cima, para buscar até a média de alvo, beleza, feito. Se não, não faz. Não faz. Se o preço está realmente em tendência, não faz. Mesmo porque a gente tem outras opções, né, para fazer as nossas entradas. Como, por exemplo, aqui, ó. Como, por exemplo, aqui, a gente teve essa venda aqui, dentro do setup Gênesis, não é? Nesse ponto aqui, tá? Muito próximo da média de 9, com o mercado subindo, tá? Então, seria uma entrada no Gênesis ruim aqui. Deu certo, ó. Deu certo, mas teria sido uma entrada ruim.
Quem conhece os setups privados aí, sabe que nós tivemos melhor ponto de entrada dentro desse trecho aqui, quando o preço subiu. Essa venda aqui, ela poderia ter sido antecipada, né? Poderíamos ter vendido aqui no melhor ponto de venda, ao invés de fazer o setup Gênesis nesse ponto aqui, ó. Tá? Aliás, aqui nós tivemos, olha que coisa interessante, aqui nós tivemos 1, 2, 3, 4 setups mandando vender. Ó, somente nesse trecho a gente teve 4 setups mandando vender. E aí é uma venda que você faz com o pé nas costas, como dizem, né? Porque nós tivemos 4 setups mandando a gente fazer essa operação aí na venda. Olha essa compra aqui embaixo, ó. Deixa eu apagar aqui. Olha essa compra aqui embaixo, ó. Essa compra aqui, ó. Esta compra. Nós tivemos aqui também 4 motivos para comprar. Nós tivemos setup Gênesis e tivemos mais 3 setups nossos aqui, privados, mandando fazer a compra aqui nesse ponto. Então, olha só, essa compra e essa venda aqui foram as melhores que a gente teve aqui, né? E a gente teve esses motivos desses setups mandando a gente fazer essas operações. E quando você usa os setups assim, dessa forma, sabendo que dentro de uma operação dessa nós tivemos 4 setups mandando você vender aqui 4 setups mandando você comprar, é claro que você faz a operação com mais confiança, né? É claro que você vai buscar o alvo com mais coragem, por assim dizer, porque você está tendo o apoio de 4 estratégias ao mesmo tempo, mandando você fazer a mesma coisa. Qualquer uma delas que você entrasse teria dado gain, tá? Aí você escolhe o setup Gênesis para entrar na compra. Comprou aqui, o stop fica aqui embaixo, né? Alvo ali em cima, compatível com o topo anterior, tá? E é na mosca, né? Vai no alvo, certinho. Essa venda aqui também mesma coisa, você pode ter escolhido o setup Gênesis aqui, não seria a melhor entrada, a gente tem entrada melhor aí, né? Que anteciparia isso. Alvo seria no fundão mesmo aqui, ó. Pô, no alvo, tá? Então, o método Gênesis em si, que é a confluência de todos os setups, né? Todos os setups juntos, nos dá esse temperinho a mais, né? Nos dá esse tempero a mais. Então, quem conhece os setups privados, eles sabem disso e sabem que podem operar assim, olhando o mercado com mais olhares, né? Olhando o mercado com todas as estratégias, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora do porquê que o setup Gênesis ele funciona, né? Por que o setup Gênesis ele funciona tão bem? Porque, gente, o preço ele se movimenta em ondas, como eu já falei. Então nós sempre vamos ter o preço subindo e descendo. E porque quem movimenta o mercado são as grandes instituições, são os grandes bancos, né? São as grandes tesourarias. E eles movem o mercado de forma sistemática. Como assim de forma sistemática? Não é à toa que um grande banco empurra o mercado para cima. Ele empurra dentro de um esquema, dentro de um sistema. Tá? Qual que é o sistema? Qual que é o esquema das grandes instituições? É comprar bastante, fazer o preço andar, para depois vender bastante. Agora, depois que o preço andou. Só que como ele é o responsável por fazer esse preço andar, ele usa de estratégia. Então, ele não vai simplesmente sair comprando amalucado aí, mandando o preço lá para cima, para depois não realizar o lucro necessário que ele precisa. Então, como é que as grandes instituições elas realizam o lucro? Eu vou só citar um exemplo aqui, só para a gente ter uma breve ideia. Vamos dizer que aqui no preço... deixa eu colocar aqui pronto, aqui. Vamos dizer que aqui no preço do 00 aqui, ó, 5400, tá? O que é que o banco faz?
que é que a instituição faz? Ele quer comprar aqui nesse preço porque acha um preço bom, tá? Um preço que está barato. Então o que é que ele faz? Ele fica parado aqui, só comprando. Fica parado só recebendo, tá? Nego quer vender? Quer. Então vende para ele. Eu quero vender? Quero. Vendo para ele. Eu quero vender? Quero. Vendo para ele. E todo mundo vai vendendo para ele. E ele fica parado, só comprando, tá? Ele não agride o preço. Ele não agride o 0,4 e meio. Tá, 0,4 tá muito ali, né? Porque o gráfico tá bem... Ó, tem mais coisa ali. Deixa eu mudar aqui o gráfico pra gente não ficar mais interessante comentar aqui, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. Cadê? Pronto, aqui tá bom. Tá, aqui nós estamos no 0,0, aqui é o 0,1. Tem aqui o 0,5, né? Aqui no meio entre um e outro, tá? Mas observe, o que é que o bancão faz? Ele fica parado aqui, só comprando, fazendo o acúmulo de contratos. Ele enche a mão ali paradinho, tá? Normalmente, quando o banco está fazendo isso, ou os bancos, o preço não está andando, o mercado está consolidado, está num candle pequeno, né? Fica ali num candlezinho vagabundo, né? Com sombra inferior, superior, ou curto, corpo curto, ele fica por ali. Só comprando. Ou então o mercado fica numa lateralidade. Ele compra numa região de preço, ele compra o 00, o 00,5, o 01, o 01,5. Ele fica comprando nessa faixa de preço aqui. Então, o mercado fica fazendo isso daqui, ó. Sobe ali, desce aqui, aí depois sobe ali de novo, e ele fica fazendo isso aqui por um bom tempo, subindo ali e voltando aqui. Um candle para lá, um candle para cá, um candle para lá, um candle para cá, tá? Eu já vi, por exemplo, Itaú fazendo isso várias vezes, a gente vê isso direto, né? O que o Itaú fez num ativo, né? O Itaú era uma ação. É recente isso. Itaú, ele pegou aqui e fez o seguinte. Quando o preço chegou aqui, o preço estava subindo. Quando o preço chegou aqui num nível acima, o Itaú fez o seguinte. Olha que coisa interessante. Ele posicionou... Travei aqui? Não, né? Não, ainda não. Itaú posicionou aqui. O preço estava subindo, tá? Mercado subindo. Comprando, o pessoal comprando. Aí quando chegou aqui em cima, o Itaú colocou aqui 42 mil papéis na venda. Aqui em cima. Tá? Eu e outros que estávamos também querendo vender o papel, ó, eu e outros, né, que estávamos querendo vender o papel, né, uns queriam vender 200, outros queriam vender 100, outros queriam vender 300, né, e aí tava essa galera aí querendo vender, né? Todo mundo aí querendo vender. E aí o que acontece? O banco chegou e colocou essa ordem grande, gigante aqui, tá? Abaixo do preço que essa galera tava aqui querendo vender, tá? O que aconteceu aqui? Se eu quero vender, eu não posso esperar esse banco vender tudo aqui para eu tentar vender depois dele. Eu tenho que vender antes dele. Então, o que acontece quando a gente vê uma ordem grande aqui, ó? A gente imagina, poxa, não vai passar dali. Daqui que o mercado consuma tudo aquilo ali, não vai passar. Então, o que a galera costuma fazer? Pegar essa ordem, tirar daqui e colocar aqui, ó, abaixo dele. Esse outro aqui pega a tua ordem e coloca abaixo. Outro vai colocando ordem, tá? E aí vai enchendo de ordem aqui, vai enchendo, e
o comprador vai comprando e vão colocando mais ordem, que é uma disputa para vender antes do outro, né? E aí o preço começa a cair, e aí o próprio banco também começa a vender junto, né? Começa a empurrar o preço aqui para baixo, e de repente, o preço chega até aqui, tá? E aí o que é que ele faz? Ele chega aqui, coloca, vamos lá, 40 mil aqui, tá? E aí quem quer comprar, que está aqui abaixo desses 40 mil, poxa, eu preciso comprar, então eu tenho que comprar um preço mais caro que ele aqui. Aí a galera começa a jogar, compra aqui, ó, tá? Começa a comprar aqui, colocar suas compras aqui e absorvendo o mercado que está vindo aqui. Então, a instituição controla o preço do papel dentro desse range aqui, ó. Então, o preço será cotado dentro desses níveis de preços aqui, tá? Porque ele escorou aqui em cima, escorou aqui embaixo. Só que a intenção da instituição não é simplesmente travar o preço aí. Ele quer que o pessoal, coloque ordens aqui nessa amplitude entre esses dois níveis de preço, para depois ele sozinho comprar tudo isso daqui, tá? Sozinho. Ele vai chegar aqui, ó. Quantas ordens tem aqui dentro? Tem 200 aqui, tem 200 ali, tem 200 aqui, tem 200 ali, tem 200 aqui, 200 ali. Ah, tem 5 mil. Tem 5 mil contratos. Aí ele faz uma ordem de compra daqui até aqui em cima. Compra tudo. Aí o mercado faz aquela barrona gigante. Uou, lá para cima. Tá? E quando chegar ali, aqui em cima, o que é que ele faz? Ele tem 42 mil aqui. Ele para de comprar. E aí o preço começa, a galera que quer vender, começa a colocar ordem aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Enche isso aqui de novo, que ele esvaziou. Quando tiver tudo cheinho, bonitinho, o que é que ele faz? Põe 40 mil aqui e faz de novo a mesma coisa. Compra tudo isso aqui, ó. E aí ele vai tomando conta do mercado, ele vai comprando as ações, a quantidade que ele quiser comprar, ele vai comprar aí. Tá? No mini índice, mini dólar, acontece o mesmo. O que eles fazem? Eles fazem um pouquinho diferente. Às vezes tem os blefs, né? Mas eles fazem aqui da seguinte maneira. Eles ficam parados comprando aqui, comprando, tá? O BS faz muito isso, o Bradescão faz muito isso. Compra. Comprei aqui 4 mil contratos. Aqui. Aí eles calculam quanto é que eu preciso gastar para comprar até aqui em cima. Ah, eu preciso comprar aí 2 mil e 3 mil contratos. Ah, eu comprei aqui 8 mil. Pronto, comprei 8 mil aqui. E eu preciso de quanto para fazer o preço subir lá para cima? 3 mil contratos. Aí eu compro de uma vez. Pá! Na hora que eu comprar de uma vez, vai fazer aquela barra gigante. Só que eu comprei 8 aqui embaixo. E comprei 3 na subida. 8 e 3 são 11. Quando chegar aqui em cima, eu começo a vender aqueles 8 que eu comprei embaixo. E dos 8 que eu comprei embaixo, eu vou ter lucro total dessa subida. Dos 3 eu vou ter contratos que eu comprei aqui no primeiro nível de preço, eu vou ter um lucro bom. No segundo nível eu vou diminuir esse lucro. O que eu comprei aqui em cima, o lucro vai ser pouquinho. Mas dos 8 mil contratos que eu comprei aqui embaixo, eu vou lucrar bem. Tá? Então a ideia é essa. E se você tivesse grana, você talvez pensasse em fazer isso. Só que a gente não tem, né? Os caras estão com 50 bilhões para gastar dentro do mercado. 100 bilhões. A gente tem, às vezes, R$1.000, né? No máximo ali 10 mil. 50 mil no máximo. Né? E essas instituições têm bilhões na mão para fazer isso. Já pensou?
Você comprar, vou comprar 1.000 contratos de dólar aqui. Comprei 1.000 contratos. Para poder vender lá em cima 10 pontos depois. Esses 1.000. E claro que você usou 500 para poder fazer o preço subir. Né? Entendeu? É isso que as grandes instituições fazem. É por isso que o Setup Gênesis ele vai funcionar. Porque se o preço vai subir, porque é de interesse de quem compra fazer o preço subir, de quem vende fazer o preço cair, nós vamos ter sempre essas oportunidades de realizar, tá? Realizar o Setup Gênesis dentro desses movimentos, tá bom? Vamos ficar por aqui com esse conteúdo. No próximo vídeo dessa série eu vou falar de um fenômeno que acontece 8 vezes por dia, tá? Pode acontecer até 8 vezes por dia. Então, olha, uma coisa que acontece 8 vezes dentro de um pregão, muito bom, né? A gente saber o que é. Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, tá? E no outro vídeo a gente vai falar também de um outro fenômeno que acontece dentro de um dia operacional. Beleza? Então, fique atento ao próximo vídeo, onde nós vamos tratar deste assunto. Se você não for inscrito no canal Os 5 Minutos, se inscreva, né? Deixa seu like ali no conteúdo que você vê, tá? E se inscreva também, se quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, os links estarão aqui abaixo, tá? Fique à vontade em seguir, em fazer sua inscrição, tá bom? Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo.